Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo dos concursos, tudo aqui compiladinho para você que ainda nem decorou seu CID-VAPLO ou capacete PM, então tem mais é que estudar. E essa semana foi extremamente movimentada. Tem ex-presidente preso antes do Natal, tem juíza demitida, tem ministro sem visto, tem baguncinha no show do Coldplay e muito mais. E a gente já começa aqui com as notícias do cenário político, porque o STF determinou medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o Xandão chamou ali o Birulilo e mandou-lhe uma AirTag no tornozelo, que logo depois, ao que tudo indica, vai ser referendada pelo colegiado. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na sexta-feira medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, coação, obstrução e atentado à soberania nacional. O ex-presidente deverá cumprir recolhimento domiciliar entre 7 e 6 da manhã, de segunda a sexta-feira e em tempo integral nos finais de semana e feriados. Monitorado com tornozeleira eletrônica e não poderá manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras e nem se aproximar de sedes de embaixadas e consulados. As medidas foram pedidas pela Polícia Federal e tiveram parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Isso aqui é a Carla Zambelli sacaneando o Bolsonaro de novo. Já não bastasse ela, no meio das últimas eleições, ter sacado uma arma para uma pessoa no meio da rua, agora ela que se extraviou lá no meio da Itália, né, já acendeu a luz aqui para o STF. Não vamos deixar mais um político fugir da nossa jurisdição. Então o Xandão já tascou um rastreador no Bolsonaro. E eu até comentei esse tema, esse assunto, lá no meu Instagram, e agora, passada essa repercussão, comecei a pensar nesse assunto de uma maneira mais séria. Que doideira deve o pessoal de fora, os estrangeiros, ficarem pensando da gente, não é mesmo? Porque, o atual presidente não tem muito tempo estava preso, o ex-presidente, que até ontem estava se tratando como um candidato às próximas eleições, tá, sim, muito próximo de ser preso também. Os gringos devem olhar para isso aqui e falar assim, cara, que doideira, digna de uma série de Netflix, é o Brasil. E a gente segue aqui no noticiário político que essa briga, essa repercussão que está tendo aí, Xandão, Jair Bolsonaro, STF, tem repercussões políticas até no âmbito internacional. E a verdade é que é por causa disso, né? Depois ali que o nosso fritadão de hambúrguer andou falando uma besteiras, o Papai Lulo mandou bem, defendeu a soberania nacional, mas aí no final aqui o governo dos Estados Unidos revogou vistos de diversas autoridades brasileiras e decretou: não vai ter Disney para os ministros do STF. E o secretário de Estado do governo de Donald Trump, Marco Rubio, anunciou também na sexta-feira a revogação imediata do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dos seus aliados na corte e familiares diretos, ou seja, sobrou para todo mundo. O Estadão apurou que estão na lista, além de Moraes, mais 7 ministros: Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Edson Fachin, e também sobrou para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Só ficaram de fora da lista das sanções impostas o André Mendonça, Luiz Fux e o Nunes Marques, que vão ter que trazer iPhone, Apple Watch e aquele chocolatinho Toblerone ali do Free Shop para os outros ministros que não vão poder fazer mais essa viagem para os Estados Unidos. E sério, eu já estou com dificuldade de acompanhar essa briga entre os países. Todo dia a gente sai uma notícia nossa, é tarifaço, é briga para cá, é revogação de visto. Eu, como concurseiro, só me preocuparia com o seguinte: que repercussão que isso tem em direito internacional, que vocês lembram? É uma matéria que cai nas carreiras da AGU e, inclusive, até semana passada eu recebia quase que uma vez por semana alguém falando: João, meu sonho é ser da AGU, trabalhar na DAI, divisão de assuntos internacionais, e agora cadê esse pessoal? Agora que a bomba estourou, que o furacão tá rondando ali, essa divisão, esse departamento, melhor dizendo, ninguém mais quer ser da divisão de assuntos internacionais, né? Porque na prática o bicho pega muito mais do que a gente fica sabendo quando a gente está de fora da carreira. Mas se você tem interesse em fazer parte desse núcleo, desse departamento, eu te indico, hein? Dá uma olhadinha com carinho em Direito Internacional, porque vai ser muito importante, muito necessário na sua atuação do dia a dia. E a gente continua aqui no cenário político, agora trazendo mais para o cenário político interno, algo que interessa mais ao concurseiro, e uma bola dentro pro Papai Lulo,
que vetou o projeto de lei que aumentava o número de deputados de 513 para 531. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Papai Lulo, vetou integralmente nesta quarta-feira o projeto de lei que aumentava de 513 para 531 o número de deputados federais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira. Gostei, viu? A gente não está no momento que a gente está precisando de mais parlamentares e, com isso, um bônus ainda para o concurseiro: não vai precisar decorar novos quóruns, vai manter tudo como estava anteriormente. Mas eu sou capaz de apostar que a maioria de vocês aqui nem se lembrava, nem sabia que o nosso número de deputados está em 513, tá? Não vem me enganar, não. E a gente continua aqui no cenário político e com repercussões no mundo dos concursos, que aí foi aprovada uma lei que alterou o licenciamento ambiental. Se por um lado você não vai ter que aprender muitas coisas novas por enquanto em direito constitucional, em direito ambiental, promete-se haver mudanças significativas. Porque o que passou pela Câmara foi que, aprovado na Câmara dos Deputados na madrugada de quinta-feira, o projeto de lei que cria novas normas para o licenciamento ambiental no Brasil. Contudo, poderá sofrer vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ser contestado também no Supremo Tribunal Federal. Esse projeto está sendo bastante criticado pelo pessoal ali que defende a causa ambiental, segundo membros do governo e organizações não governamentais. Concurseiro, eu nesse momento adotaria uma postura de cautela. Essa lei vai mudar bastante o licenciamento ambiental se ela for sancionada pelo presidente Lula, que pode inclusive vetar parcialmente. Então agora não é hora de se preocupar quanto a isso. Realmente, depois de aprovada, você vai ter que estruturar ali os seus estudos para aprender como é que ficou essa matéria depois de tudo aprovado, tudo estabilizado. Por agora, não é hora de se preocupar com isso, não vamos queimar largada, e não é assim que eu recomendo que você conduza os seus estudos. A gente estuda com aquilo que está valendo de verdade, sem especulação, sem boato, sem se adiantar e perder tempo com coisa que não é importante para você agora. E vamos falar a verdade? Se você até agora não estudou licenciamento ambiental, não teve tempo de estudar, não estava no seu planejamento, não tem para que se desesperar só por causa da notícia. É como eu falo com vocês direto, tanto aqui, lá no meu Instagram, a gente não se move de acordo com boatos e notícias. A gente se move com passos sólidos, firmes e direcionados ao nosso objetivo final, como elefantes. E quem é seu maior aliado nessa jornada? É a melhor plataforma para os estudantes de procuradoria, joaomarcelooliveira.com.br. E a partir da sua tela inicial, você pode escolher estudar comigo para AGU, pode usar a plataforma, e se você tiver acesso à plataforma, você vai ter acesso aqui, por exemplo, ao nosso calendário, que é justamente o ambiente em que você pode fazer todo o seu planejamento de estudos. Vou passar para a próxima semana, que a gente está falando aqui no domingo, já estava mostrando para os meus alunos como é que a gente faz a criação das nossas tarefas. A gente pode pegar aqui, já criamos cards específicos, vamos botar aqui, Advogado da União, que é uma matéria que cai direito internacional público e privado, você vai ter que se programar para estudar por ela. Vamos supor que você quer estudar todo dia às 11 da manhã, e aí depois você vai ficar alternando entre direito internacional público e privado. Tem aqui o monitoramento de tempo, digamos que agora você fosse para sentar para estudar, uma horinha ali de leitura de lei seca, você coloca aqui a tag, que isso vai virar o seu cronograma de estudos aqui, vai virar um monitoramento para você saber quanto tempo você estudou. Aqui vai dar pouquinho, mas assim que você terminar o seu round, você para aqui, isso vira uma tag de estudo, que esse tempo aqui vai ser contabilizado, tudo para você ter acesso depois ao seu desempenho na semana. A minha conta está um pouco bagunçada, porque às vezes eu uso aqui um pouquinho para mim, aí mexo alguma coisa com os alunos, mas tudo isso aqui bastante interativo, com as tarefas da sua semana, para você saber de verdade se você está evoluindo, o quanto você está evoluindo, tudo claro, pensando no seu objetivo final. Aqui, eu simulei para os meus alunos que às vezes eles tivessem uma meta macro de estudar toda a LRF, e ele pode colocar aqui, também as metas micro que eu botei, talvez ler os 10 primeiros artigos da LRF, que ele pode marcar como concluído, pode criar novas atividades aqui, pode ser ler o PDF 1, e aí você vai fazer isso, vamos botar na segunda-feira, Dia Mundial de Início de Novas Metas, você salva aqui, as suas tarefas, você vai marcando na medida que você for completando, ou se você lançar errado também, pode apagar.
E aqui, ó, sempre com os olhos no seu objetivo final, que aqui eu falo mais com estudantes de procuradoria, ó, e a gente pode olhar aqui todas as características do concurso que vocês querem passar. joãomarcelooliveira.com.br. Vai ser um prazer se você decidir se tornar meu aluno e estudar comigo para os concursos. E a gente volta aqui para o nosso noticiário, trazendo agora as notícias dos concursos públicos mesmo, e infelizmente uma notícia ruim. Uma juíza do TJ Rio Grande do Sul foi demitida porque ela proferiu 2.000 decisões usando o modelo padrão. E aí, a sanção foi aplicada para ela, foi a demissão. A magistrada, que estava em estágio probatório, foi oficialmente demitida após publicação no Diário da Justiça do Tribunal. Ela havia sido afastada preventivamente sob a acusação de manipular índices de produtividade, utilizando sentenças padronizadas em milhares de processos e desrespeitando decisões judiciais. Realmente é uma conduta grave, tanto que acabou na demissão da juíza, mas jamais é uma notícia que vai me deixar feliz, né? Por mais que a gente comente aqui as notícias de uma forma bem-humorada e de uma forma mais descontraída, sempre deixa um pouco triste. Eu sei que a pessoa que faz besteira, comete falta funcional, tem que responder por isso, né? Não vou aqui passar a mão na cabeça de ninguém, mas infelizmente não é uma boa notícia. Mas de qualquer forma, eu, por precaução, daria uma ligada lá pro pessoal do juizado para ver se eles estão bem, porque, né? O pessoal deve estar com taquicardia aí desde que essa notícia foi publicada. Se você não entendeu essa piada, eu tenho até certa inveja de você. Isso significa que você nunca trabalhou com o juizado, que a gente chama aqui no direito como um microsistema processual, mas é uma verdadeira loucura aquilo lá. Eu não sinto saudade nenhuma. E aí, seguindo aqui no mundo dos concursos, a gente tem uma notícia, uma publicação sobre as próximas etapas do concurso de procurador da República. Eu vou confessar que essa notícia só está aqui por interesse pessoal. Eu fico pé da vida com isso aqui. E se você achou ruim, vai lá ler noticiazinha genérica falando que tem 70.000 vagas para concursos pagando até 30.000. Aqui o programa é meu, eu coloco a notícia que eu quiser. E aí, a prova objetiva do concurso público para o cargo de procurador da República do Ministério Público Federal foi aplicado no último domingo, dia 29, e o certame disponibiliza 58 vagas imediatas para o cargo de procurador da República, com remuneração inicial fixada em R$ 39.753,22. Lembrou muito meu começo essa remuneração aqui. E bom, o que eu fico pé da vida? Que o cargo de procurador da República, de procurador não tem nada. O procurador da República é membro do Ministério Público. Não tem nada a ver com o procurador federal, que é o meu cargo. Inclusive, essa nomenclatura de procurador da República é uma reminiscência histórica. Vocês sabiam disso? Vocês sabem por que o membro do Ministério Público Federal, um promotor, é chamado de procurador da República, apesar de procurador ele não ter nada? Ele não é membro da advocacia pública? Bom, deixa aqui para mim nos comentários, talvez se vocês se interessarem por essa história, eu posso fazer um vídeo para vocês. E o foda disso aqui é que, imagina o leigo vendo procurador da República, procurador federal, procurador de não sei o quê, a pessoa acha que é tudo a mesma coisa. E eu já cansei de receber mensagem, quando o pessoal faz besteira ou algo que só o leigo não concorda, me mandando mensagem no WhatsApp. Pô, olha aí o seu colega de carreira, o que ele fez. E antes eu até tentava explicar, falei, cara, procurador da República não tem nada a ver com procurador federal, nem procurador ele é. E você acha que funcionava? Você acha que alguém entendia? E aí, agora quando me manda dessa, eu só faço um comentário genérico, tipo assim, né, penso mesmo, mas tem que respeitar a autonomia do colega, né? E bola pra frente, senão ia ficar maluco tentando explicar isso aqui para todo mundo. E a gente chega agora na nossa sessão do dia a dia, talvez a sessão mais importante de verdade mesmo, que a gente consegue trazer para o mundo dos concursos, eventos cotidianos. E a gente viu, que mais um caso que parece ter saído diretamente do caso de famílias, porque um casal foi flagrado se abraçando e trocando afetos pela câmera do beijo no show do Coldplay nos Estados Unidos. O problema é que o homem é casado e tem 2 filhos. Rapaz. E a mulher é divorciada há 3 anos e o vídeo mostra os dois se afastando e tentando disfarçar. Logo depois o flagra que repercutiu na internet. Realmente, caso grave. Eu até conheço pessoas que perdoaram traição, mas perdoar esse gosto horrível por Coldplay, aí é imperdoável mesmo. E se você foi pro show, usou aquela pulseirinha brega, putz, pior ainda. Se levou para casa em vez de jogar aquele trem fora, pior ainda. Aí que é imperdoável mesmo, cadeia para esse cidadão. E isso me fez lembrar uma coisa. Como é que tá o nosso placar?
estamos há 5 semanas sem aplicar a teoria das causas do direito penal. Porque mesmo que essa mulher dele tenha ficado pé da vida, dado um tiro nesse cara, eu duvido muito que a ambulância dele vai bater no meio do caminho e aí ele vai sofrer uma morte e esse acidente vai impossibilitar a gente de saber se a causa da morte foi o tiro ou o acidente. Não acredite no que os penalistas dizem. O direito penal, a teoria das causas do direito penal não é o dia a dia e a gente não aplica isso pra nada. E aí, eu não estou falando que o direito penal não serve para nada, eu estou falando que a teoria das causas do direito penal não serve para nada, até porque a nossa próxima notícia do dia a dia é direito penal na veia, que o influencer Buzeira, nem sei quem é, se tornou assunto na web após realizar uma festa de casamento milionária no último sábado. Durante a celebração, ele realizou a famosa brincadeira da hora da gravata, que eu não fiz no meu casamento, e causou revolta ao pegar, joias, relógios e correntes de ouro dos convidados. O que revoltou os convidados foi o fato de ele não ter devolvido nada após a dinâmica, levando itens valiosos para casa. E o mais engraçado disso tudo é que eu já vi que tem aí especialista falando que na verdade essas joias que ele pegou era tudo falso. Então eu fico naquela dúvida, será que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Até porque muitas dessas joias aí devem ter sido compradas com o dinheiro do tigre, né? Não, eu vi a lista de convidados desse casamento, se bem que deixa eu ficar calado, já tô falando besteira aqui, daqui a pouco sobra até para mim e eu vou ter que vender a minha coleção de Rolex para pagar a indenização. Mas João, você tem coleção de Rolex? Não te interessa, curioso, fica na sua aí. E aí, para encerrar mesmo esse programa, eu não queria deixar uma notícia, mas um incentivo para vocês, porque cientistas flagraram orcas selvagens dando beijo de língua. Eu, se fosse você, pegava essa notícia, botava de pano de fundo no celular, de protetor de tela no computador, imprimia e pregava assim, ó, bem na minha sala de estudo, porque incentivo maior que esse não tem. Até as orcas estão aí pegando geral e você passando o final de semana lendo sinopse de empresarial. Tá difícil, mas estuda para essa fase passar logo e logo logo você tá aí pegando geral também ou tomando fora de geral, porque o concurso não faz milagres. E eu agradeço como sempre a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.